Boa noite. Demorou, viu, para eu poder conseguir entrar aqui. Por incrível que pareça, demorou. Eu tive que reiniciar a programação 3 vezes para poder voltar. E ainda não aparece, ó. Nossa. Hein? Vamos ver agora. Fechar e abrir de novo. Nem no meu celular tá aparecendo que eu estou. Agora sim. Vamos lá. A gente vai ler Romanos, dando continuidade a essa cadeira minha. Eu comprei, mas não. Dando continuidade. E hoje a gente vai ler Romanos 7, certo? Vamos lá, vamos orar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, Jesus. Nós te pedimos que possa estar conosco para que compreendamos vossas palavras, para que entendemos, Pai, que os vossos discípulos eram como nós hoje em dia. Também estava lutando todos os dias para vencer a si mesmo, o corpo, os pensamentos, os sentimentos e viver segundo a vossa vontade. Pelo menos Paulo confessa isso. Bondoso Pai, que nós possamos ser sinceros perante vós e que todos os dias nós possamos vencer a batalha dentro de nós e ao nosso redor. Que o Senhor possa abençoar todas as pessoas, Pai, para que elas estejam sob a vossa proteção e domínio, para que estejam fazendo vossa vontade, lutando pela vossa verdade, como disse Jesus, em espírito e em verdade temos que adorar a Deus, como a mãe verdadeira, a mãe Moon diz, que Deus é espírito e também é verdade, então nós temos que aprender sobre Deus, saber entender quem é nosso Pai, como diz Paulo em Romanos 1:20, que todas as coisas criadas refletem as características do Criador. Então nós podemos conhecer o Senhor através de seres humanos, através de pessoas boas, através de pessoas justas, através de coisas, Pai, que o Senhor criou para todos os seus filhos, ou seja, para a humanidade. Como disse na Bíblia, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, não para uma igreja ou para uma pessoa, mas pelo mundo, para que o mundo pudesse receber a segunda vinda do Messias e possa entrar na fase da restauração, voltando a se tornar filhos e filhas vossos. Porque até então o mundo está sob o domínio e o jugo de Satanás, e as pessoas têm as características do mal, então se torna filho de Satanás pela herança que recebeu dele através de Adão e Eva. Que nós possamos estar atentos ao domínio espiritual, às coisas espirituais, porque tanto o mundo físico como o mundo espiritual estão também, Pai, divididos entre o bem e o mal. Que nós possamos ser fortes, que nos deixe sábio, para que praticamos vossa palavra, vossa verdade e vosso amor entre nós, entre os nossos irmãos, em nossa casa, em nosso bairro, onde quer que esteja. Te pedimos que possa estar conosco agora e sempre, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Vamos começar. A gente vai ver que Paulo estava meio confuso. Eu ia pegar mais versículos, mas ia ficar muito grande, então eu não peguei todos. Não, peguei o capítulo 7 todo, mas eu já sei que ele mesmo entra em contradição. Ai, Deus. Ele diz assim, não sabeis vós, irmão, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. A lei, né? Só que ele não está falando só da lei do Velho Testamento, ok? Eu ia pegar isso aqui, esqueci. Um minutinho só. E ainda mais assim, o mandamento é uma lei. Mandamento é um pacto, como Jesus disse, o pacto da nova aliança. Quando ele pediu para as pessoas beberem, todo vós, porque esse é o meu sangue derramado por vós, o sangue da nova aliança, né? Então, o mandamento é uma nova aliança, um novo pacto, uma nova lei que Jesus deixou, ok? Vamos lá para... Então, lembrando que ele não está falando só, né? A lei. Aí ele diz, porque a mulher que está sujeita ao marido, isso é Velho Testamento. Enquanto ele vive, estará ligada pela lei, mas ao ele morto, estará livre
livre da lei do marido. Isso daqui é pensamento de Paulo, né? Porque Jesus diz que o homem foi unido à mulher e quando é unido por Deus não pode ser quebrado, né? Ninguém tire, ninguém separe. E mais uma coisa, Paulo está falando aqui do mundo físico, mas as pessoas que são casadas e conhecem a existência do mundo espiritual sabem que vai viver com seu parceiro na eternidade se não tiver ligado ninguém na terra, né? Porque Jesus disse que ligado no céu será ligado na terra. Então vamos lá. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se a mulher tiver outro homem. For de outro marido, mas morto o marido livre da lei, assim não será adúltera se não for para outro marido. Não foi bem que Jesus disse. Jesus disse que isso foi feito assim, por quê? Por causa da ignorância dos homens. Foi isso que Jesus falou, né? Que mandou dar carta de divórcio, Jesus disse que não podia dar. Assim, meus irmãos, também vós sabeis, morto para a lei, pelo corpo de Cristo. Ele achava que não tinha mais lei, mas Jesus deu uma nova lei, né? Pelo corpo de Cristo, ele disse que foi liberto da lei, do Velho Testamento, para que seja de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim que dêamos fruto para Deus. Olhe bem, para o Velho Testamento estava morto, mas através de Cristo ele teria que dar fruto a Deus, certo? Ou seja, o mandamento de Deus, uma nova lei, certo? Porque quando estamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operam em nossos membros para não darem fruto, para darem fruto da morte. Ele disse que são operadas pela lei, dão tudo que é pecado, né, que a lei proíbe, e você faz, dá fruto para a morte. Isso também é uma verdade, né? Os membros, que quando você usa seus membros para prostituição, usa o membro, a língua para falar mal dos outros, ou coisa parecida, você está dando fruto para morte e não para Deus, ok? Vamos lá. Mas agora temos sido libertos da lei, porque tem uma nova lei. Não é porque a lei acabou. O mandamento é uma lei. O Novo Testamento é uma lei. Testamento foi dito, aquilo foi dado por lei, por Deus a Jesus. Tendo morrido para aquilo que estava no retido, para que serviam em novidade de espírito e não na velhice da lei. Ele diz que a lei ficou velha. É verdade, porque ela se cumpriu com Jesus. No entanto, a nova lei também tem mandamentos, também tem o que se... E Jesus perguntou, você honra pai, mãe, tal, tal. Quer dizer, quando Jesus citava o Velho Testamento, ele renovou parte das coisas que estavam ali. Ele disse, honrai teu pai e tua mãe para ter vida longa. Entendeu? Então tem coisas que não iam passar, ia ser renovada. O que diremos, pois? É a lei o pecado? De modo algum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conhecia a concupiscência, se a lei não me dissesse, não cobiçarai. Ou seja, quem disse não cobiçar foi Jesus. Então ele está falando de quem? Essa lei que ele está falando está também no Novo Testamento. Jesus disse, se olhar para uma mulher em teu pensamento, já pecou, porque cobiçou o que não era seu, né? Mas o pecado tomou a ocasião pelo mandamento, ó. Tomou a ocasião pelo mandamento. E operou em mim toda a concupiscência, por enquanto sem lei eu estava morto. Sem a lei eu estava morto o pecado. Ele achava que por não ter cumprido a lei, mas olha o que ele diz. Ele se contradiz aqui, Paulo. Romanos 12, 29. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sobre a lei pecaram, pela lei será julgada. Qual é a lei? Aí, aqui também vem o quê? João 12, 46 a 47. Que Jesus disse, eu não julgo, mas as palavras que eu tenho dito, o julgarão nos últimos dias. Só para complementar, independe de você que está praticando, dizer que conhece não, com lei ou sem lei, todos serão julgados não por Deus, mas pelo conhecimento da verdade. Mesmo que você morra sem conhecer toda a verdade, mesmo assim você vai poder ser julgado, porque você podia ter o livre-arbítrio de procurar aprender e praticar, ok? Pior ainda, quem conhece faz, peca duas vezes. E eu, em algum tempo, vivi sem lei, mas vivendo um mandamento, revivi o pecado e morri. Ou seja, ele ficou afastado um tempo, né? Ele diz aqui, ficou afastado um tempo. Mas quando ele viu o mandamento de Deus, que é a nova lei, ele se sentiu morto. Por quê?
Por que Paulo se sentiu morto? Porque ali Jesus dizia muito mais do que está na lei. O mandamento que era para a vida, achei eu que era para a minha morte, porque demonstrou toda a verdade a Paulo, certo? Então ele diz aqui, porque o pecado tomou a ocasião pelo mandamento e me enganou. Não enganou, né? Ele deixou se enganar. E por ele me matou espiritualmente. E assim a lei é santa e o mandamento santo e justo. Porque não há injustiça no mandamento de Deus. Logo tornei-me bom sem morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse o pecado. Ele está falando do pecado que eles cometeram para mostrar o pecado para outras pessoas não operar. Operou em mim a morte pelo bem. Ou seja, fez ele se sentir morto para ele querer viver. Por isso que operou a morte pelo bem. A fim de que pelo mandamento o pecado fizesse excessivamente maligno. Ou seja, com o mandamento de Cristo, ele viu que o pecado é de Satanás, é maligno. Entende? Toda vez que você peca, você está se ligando a Satanás. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vivendo sobre o pecado. A lei é espiritual porque ela começa no corpo físico e vai até a eternidade, no espírito. Porque o que faço não o aprovo. Ele conhecia a verdade e Paulo vai confessar que pecou. Pois o que eu quero não faço, mas o que me aborrece, isso eu faço. Ou seja, ele estava dizendo que pecava ainda. Se eu faço o que não quero, consiste com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, o maligno ficava tentando Paulo, porque ele diz que o pecado, ele não fala em cima, que o pecado é o quê? O pecado é ligado a Satanás, porque ele diz, com os mandamentos de Jesus, o pecado se fez excessivamente maligno. Quem é maligno? Satanás. E se ele diz que o pecado está habitando nele, Satanás ainda estava tentando e provocando que ele pecasse. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ele está falando no corpo físico, interiormente ele estava ligado a Deus, mas no corpo físico. Por que no corpo físico? Porque Jesus só pode dar salvação espiritual. O nosso corpo, nós temos que lutar todos os dias para não pecar, porque a partir da segunda vinda do Messias, terceira Adão e a primeira Eva, então a gente vai poder santificar nosso corpo, aprender como santificar nosso corpo. Não houve tempo para Jesus fazer isso, não houve tempo, entende? Então a gente tem que estar sempre ciente disso, que nós precisamos de nos concentrar para termos a certeza de que nossa vida não é uma vida que possa ser usada de qualquer jeito. Se quisermos viver na eternidade do lado certo e do bem, nós temos que fazer o bem e praticar o bem. Ok? Vamos lá. Aqui, ó. Não habita bem algum no corpo dele. E com efeito, queres que está em mim, mas não consigo realizar o bem. O desejo está nele, mas ele não conseguia realizar o bem. Paulo passou um grande conflito, né? A tentação do diabo no corpo dele. Imagina o quê? Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Ou seja, ele estava em conflito, lutando e não conseguia parar em alguns pecados ele cometia. Ora, eu faço o que eu não quero, já não é eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Qual é o pecado que habita na pessoa? O maligno. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Ou seja, sempre que ele queria fazer as coisas certas, ele era tentado pelo mal. Porque segundo o homem interior, o espírito tem um prazer na lei de Deus. Internamente ele sabia tudo o que tinha que fazer. Mas veja em meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Ele entendia que era errado e mesmo assim muitas vezes ele pecou. Outra lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está em meu membro. Ou seja, os membros dele, vocês devem imaginar o que levava ele a praticar a queda. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele sabia que continuando estava morrendo. Mas aí ele diz, dou graça a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, como entendimento, sirvo a lei de meu Deus, mas com minha carne, a lei do pecado. E mesmo assim ele estava agradecendo por conhecer isso, por saber que ele tinha que mudar isso na vida dele, certo? Então, todos nós temos que vigiar e lutar para que nosso corpo não domine nosso espírito, nossa mente, para que a gente mantenha-se firme nas leis, no mandamento do Messias, dos verdadeiros pais, para a gente não forjar e nem seguir homens que querem violar e mudar a lei, criar dogma. Nossa igreja não tem dogma.
É só a lei celeste, só a vontade de Deus, certo? Ok? E aí eu vou ler mais um aqui, depois eu vou fazer um só sobre o mandamento, ok? Para a gente entender. Então Jesus diz, ó, Apocalipse 3,19, quando ele dá a revelação: repreendo e disciplino aquele que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Por que Jesus pediu para a gente ser diligente e arrependa? Porque a gente tem que vencer o pecado que vive em nossa mente, em nosso corpo, em nosso sentimento, em nosso coração, ok? Então, como é que eu posso julgar alguém se eu ainda não sou livre 100% das tentações do mundo? Então, todos os dias a gente tem que vencer isso. Porque depois de um certo tempo com o Messias, você vai ficar só com o pecado individual, aquele que você pratica, as maldades do dia a dia, aquele sentimento de desejar mal, sentimento de vingança, tudo isso, ok? Então tenha cuidado, porque até nós chegarmos à perfeição, que vai ser só através das nossas futuras gerações, nós temos que nos estar sempre alerta, vigilante, vigiando nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas atitudes. Mostrando que Paulo, que era um grande discípulo, também passou por teste, mas ele vivia lutando e agradecendo a Deus por conhecer que certas coisas eram pecado e que ele não deveria fazer. Ok? Vamos orar? Bondoso Pai, nós vimos que vossos discípulos também, seres humanos, como disse Paulo, sobre o jugo, Pai, do corpo físico, dos desejos carnais. E ele lutava todos os dias e agradecia a vós por conhecer as limitações dele e conhecer o que era certo e o que era errado, pelas palavras de vosso Filho. Hoje, Pai, vivendo na era da segunda vinda, nós também temos que nos centralizar na palavra de vosso Filho, para que possamos praticar somente o que ele nos designa e não dogmas criados por homens. Por favor, Pai, abre a mente e o coração dos nossos irmãos para que se apegue às palavras da verdade, para conhecer, como diz a mãe Moon, vós, pelo Espírito, que nós, o nosso interior e a verdade que também temos que praticar no nosso exterior. Por favor, abençoe cada um que vai assistir através dele e suas famílias. O abençoa, Pai, hoje, que é o último dia da semana, entregamos essa semana a vós, para que amanhã, no primeiro dia da semana, possamos nos acordar te agradecendo por estar aqui, agradecendo por nossa vida, a vida das pessoas que nós gostamos, nossas famílias, nossa comunidade, nosso MTC, que o Senhor coloque todo em segurança e abra cada vez mais a mente e o coração, para que seguimos firme diante de vós, diante de vossas palavras. Te peço que o Senhor possa estar conosco e receba essa semana, para que amanhã, a nova semana, seja aberta segundo a vossa vontade. Te agradecemos e pedimos em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Bom, até amanhã. Eu espero que amanhã eu esteja aqui de novo, primeiro dia da semana, e que nós possamos consagrar nossa semana aos Pais Celestiais, ao Messias, a Jesus, aos verdadeiros pais, para que possamos, essa semana, começando de amanhã, praticar mais os vossos desejos, o desejo do céu, o desejo dos Pais Celestiais, em nossa vida, em nossa casa. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite e amanhã iniciando uma boa semana para todos.